Olá, tudo bom com você? Eu sou o pastor Oswaldo Júnior. Seja bem-vindo a este canal. Este canal é um canal que tem a palavra de Deus como a revelação do Senhor para as nossas vidas, para os dias que nós vivemos, dias atuais, dias que nós cremos, estamos vivendo os últimos dias da igreja, do cristianismo na face da terra. E como nós vemos, nós abrimos a palavra nos livros das profecias do Senhor, nós podemos ver que tudo está se encaixando. O quebra-cabeça está se encaixando, tudo nos suas pedras, nos seus devidos lugares. Porque nós vemos pela palavra do Senhor as profecias se cumprindo, referentes à vinda do nosso Senhor, ao arrebatamento da igreja. E eu quero até mesmo citar as Escrituras, a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, a qual o Senhor estando ali em Jerusalém com os seus discípulos, e aí ele narra da seguinte forma: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus falando com os discípulos ali, estava falando acerca, eles queriam mostrar aquela estrutura, né? a matéria daquele templo. E Jesus falou assim: olha, vocês estão vislumbrados com esse templo aqui, eis que eu vos digo que não vai faltar muito tempo, que não vai ser derribado esse templo será derrubado, e não ficará nele pedra sobre pedra. E Jesus dizendo, aí estava se referindo à queda, né? A invasão dos romanos pelo general Tito, invadindo Israel, Jerusalém, derrubando, destruindo completamente o templo. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, né? Se cumprindo a esta profecia. Mas o Senhor vai mais além. Ele fala assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, ou seja, essa história, essa preocupação, pessoal, de que do fim dos tempos, isso sempre teve no coração do homem. Isso não é novidade para nós e não é exclusividade nossa, querer saber essa ansiedade acerca do final dos tempos e das últimas coisas. Isso já está dentro do coração do homem desde quando ele foi criado. Isso já está no coração do homem. E os discípulos falaram exatamente isso. Senhor, fala para nós então, quando que vai acontecer essas coisas? E Jesus respondeu, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A gente está vendo falar disso, pessoal? Quanta heresia tem por aí, quantos falsos mestres, falsos pastores, falsos cristãos, falsos líderes estamos vivendo no dia de hoje. Pessoas se aproveitando da fé das pessoas, da ingenuidade das pessoas, e as pessoas estão usando o cristianismo, a religião, não como uma instituição filantrópica, que significa sem fins lucrativos, mas muito pelo contrário, fazendo dela o seu maior lucro, fazendo dela o seu maior ganho. Entendeu? Isso nós estamos vivendo nos últimos dias. E Jesus já dizia isso há 2000 anos atrás. Muitos virão e falam assim: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Muitos serão enganados. É o que nós estamos vendo acontecer isso nos últimos dias. E ele falou assim: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Olha só como que o Senhor Jesus já começa a se aprofundar na revelação da profecia. Porque naquela época, os judeus, o máximo que conhecia é as aldeias circunvizinhas ali, daquela região de Jerusalém, de Israel. Mais do que aquilo, eles não saberiam
conhecer realmente o tamanho do mundo deles naquela época. Mas Jesus fala assim, olha, vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. E hoje, como nós vemos, pessoal, quando nós vemos tudo isso acontecer, a gente fica assim de boca aberta, porque verdadeiramente a Bíblia, a palavra de Deus, está se cumprindo literalmente. Literalmente está se cumprindo a palavra de Deus. Nós vemos isso acontecer, dia após dia acontecer. Terremoto, todos os dias tem terremotos em vários lugares. Guerras, todos os dias está acontecendo guerra em todos os lugares. Pestes, fome. Fome, eu tenho 52 anos, pessoal. Sempre ouvi falar da fome que tem na África, na fome que tem no Nordeste brasileiro. Sempre ouvi falar da fome em vários lugares do mundo. Pestes, sempre teve doença. E cada vez mais, e agora, 2021, que nós estamos aí, abril de 21, estamos no pico, aqui no Brasil, no pico, né, no olho do furacão da Covid-19 no Brasil. Morrendo em São Paulo mais de 1.000 pessoas por dia, no Brasil mais de 4.000 pessoas por dia morrendo. Nós estamos no olho do furacão da Covid. É uma peste. Isso aqui é uma peste que está acontecendo, uma enfermidade, um grande mal. Uma doença incurável nos dias de hoje. Nós estamos vivendo, queridos, a revelação de Jesus, as profecias de Jesus ensinando para os discípulos. Hoje nós estamos vivendo mais próximo do que está acontecendo. E ele vai mais além, mas em todas essas coisas são o princípio das dores. É o começo do fim. Nós já estamos, pessoal, no começo do fim. Ou talvez nós estejamos no meio do fim, ou no final do fim, porque isso já está acontecendo há muitos anos, há mais de 50 anos. Como eu falei, isso já está acontecendo. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ãos, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Quantos cristãos são perseguidos? Quantos nós mesmo brasileiros somos perseguidos? Eu me lembro agora não, com os nossos filhos e netos, mas comigo aconteceu isso. Eu estudava na escola pública, e lá na escola lá, a gente tinha às vezes até vergonha de falar que era crente. Tinha até vergonha de falar que era protestante. As pessoas olhavam, caçoavam, entendeu? Da gente. As pessoas tinham realmente um preconceito contra os evangélicos, preconceito contra os crentes, preconceito contra os protestantes. Nossa, como as pessoas olhavam feio para nós. E eu, como um garotinho de 7, 8 anos, às vezes tinha até vergonha de falar que era crente. Tá entendendo, pessoal? Mas hoje, graças a Deus, que as coisas estão mudando. Aqui no Brasil, pelo menos aqui no Brasil, já estão aí 50% dos brasileiros são evangélicos, são protestantes, graças a Deus. O Ibope nunca vai falar que é isso, nunca vai falar, mas nós sabemos que é. Nós sabemos que é, pessoal. A cada uma igreja católica, existe mais de 100 igrejas evangélicas em volta, igrejas menores, é verdade. Mas se você for contar a totalidade de membros das igrejas, pode colocar 10 vezes mais do que católico. Então, pessoal, nós estamos vivendo um momento maravilhoso, mas é o momento também da volta de Cristo Jesus. Muitos lugares os cristãos têm sido perseguidos. Têm sido perseguidos, até mesmo mortos em muitos lugares. Nós vemos vídeos, nós vemos áudios, nós vemos notícias de missionários que estão sofrendo, padecendo por pregar o evangelho de Jesus Cristo. Ele fala assim: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverará até o fim, este será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, a todas as nações. E então virá o fim. Então nós vemos, pessoal, que isso já está acontecendo. O evangelho já sendo pregado em todo o mundo. Em todo mundo está chegando a internet, está chegando o YouTube, Instagram, Facebook, em todos os lugares, Google, está chegando a internet no mundo inteiro. Isso aí
queridos, é invenção do homem, mas pela permissão de Deus, para que o evangelho venha a ser pregado nos 4 cantos dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor, para que chegue o fim. Para que o evangelho chegue a todos. Nem todos se salvarão, mas o evangelho chegará a todos. A salvação é para todos. Jesus morreu na cruz de braços abertos para que todos se salvarem. A palavra do Senhor diz, se possível, que todos sejam salvos. Então, queridos, está se cumprindo as escrituras. E está falando sobre se em multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Hoje, as pessoas estão tendo mais sentimento de misericórdia com uma árvore do que com um ser humano. Com um animal do que com um ser humano. Por causa da iniquidade, querido. A iniquidade é a repetição de pecados. Né? É o pecado repetido. É o que está acontecendo no dia de hoje. Então vai se esfriando. Vai se esfriando. A vida perde o seu valor. Perde os seus valores. É o que nós estamos vivendo os dias de hoje, se cumprindo as palavras do Senhor. E o Senhor vai mais além, no capítulo 24 de Mateus, lá no verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Está falando aqui, queridos, que o anticristo vai se assentar no trono de Deus. Lá, o 3º templo de Jerusalém vai ser construído, ou seja, vai ser reconstruído o templo. E ali vai se assentar o anticristo, que vai fazer um acordo com Israel. E vai se sentar no trono de Deus, querendo ser Deus. Querendo ser Deus. E aí Israel vai acordar. E quando Israel vai acordar, será no final da grande tribulação, aí, queridos, Israel já vai ser toda cercada, sitiada, e vai ocorrer também a grande batalha do Armagedon. E tudo caminha para essa grande batalha, querido. Perto está o Senhor. Isso não tenha dúvida. E ele vai mais além aqui. E então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por causa da tradição judaica, querido. Por eles estarem presos ainda no Antigo Testamento. A qual falava que num dia de sábado, você não pode andar mais do que 1 milha ou mais do que 1 quilômetro. Eu não sei exatamente se é 1 milha ou 1 quilômetro, mas eles não podem se locomover por um maior tempo, espaço do que esse. Porque eles vão estar saindo ali da lei do Torá, dos mandamentos do Senhor. Eles ainda não estão na graça, eles estão ainda dentro da lei. Né? Os judeus que não aceitaram ainda Jesus como Senhor e Salvador estão na época da lei, não na época da graça. E por isso eles estão seguindo, muitos estão seguindo ali a tradição judaica. E eles não podem. Por isso que o Senhor fala, ai do que se for no dia de sábado. E ai das mulheres grávidas. Por quê? Porque elas vão carregar seus filhos e vai ser uma fuga. Eles vão ter que fugir para os montes, porque Israel vai ser atacado, sitiado. Vai ser terrível, meus irmãos. E orai. E ele diz no 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Olha que coisa tremenda. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos. Novamente o Senhor falando, querido, falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali também se ajuntarão os abutres. Olha que palavra, querido. Olha que revelação. Falando acerca do final dos tempos. O Senhor Jesus está voltando, meu irmão. O Senhor Jesus está voltando, minha irmã.
O Senhor Jesus está voltando. Você que está assistindo esse vídeo, colocou aqui, caiu de paraquedas. Mas saiba de uma coisa, Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo permitiu que você entrasse neste canal, assistisse esse vídeo até aqui para te falar, Jesus te ama, Ele quer que você volte para o Senhor. Ele quer que você volte para Ele. Porque o tempo está próximo, o tempo do final dos tempos está próximo, Jesus está voltando. Todos esses sinais que está aqui na Bíblia está se cumprindo, sinal após sinal está tudo se cumprindo. Se você vê guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, peste, fome, tudo isso está acontecendo, meu irmão. Tudo isso está acontecendo, meu irmão. O que falta para você crer na existência de Deus? O que falta para você crer no sacrifício vivo e perfeito e santo que Jesus Cristo fez pela minha vida e fez pela sua vida? É tempo de se voltar para o Senhor, querido. É tempo de se voltar para a presença de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor, meu irmão. A palavra do Senhor, querido, diz aqui em Isaías capítulo 55, verso de número 6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu mau caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Olha que palavra de Isaías, querido, falando acerca do Senhor. Ele falou assim, olha, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, vai chegar uma hora, querido, que a época da graça, a porta da graça, ela vai se fechar. A porta da graça vai se fechar, meu irmão. A porta da graça vai se fechar. Hoje ela está aberta, está escancarada para todos. Mas um dia a Bíblia fala que ela vai se fechar. O tempo da graça de Deus, ele vai se findar. Hoje o Senhor está aí como nosso advogado, advogando a nossa causa. Mas a Bíblia fala que quando o Senhor se assentar lá no seu grande trono, a Bíblia fala que o Senhor Jesus ele vai julgar as nações. Ali ele não vai estar como advogado, ali não vai adiantar você clamar. Eu clamar por misericórdia, porque ele não vai estar na posição de advogado para advogar nossa causa, mas ele vai estar na condição de juiz. E juiz é para julgar, ou para salvação, ou para condenação. Então o tempo da graça é agora, o tempo da salvação é agora, o tempo de se voltar para o Senhor é agora, querido, perto está o Senhor. Deixe-se um homem maligno no seu mau caminho, disse Isaías, e volte-se para o Senhor, que é rico em perdoar. É tempo de se voltar para o Senhor, se voltar para a presença de Deus, meu irmão, minha irmã. Volte-se para o Senhor, porque Ele é fiel, justo, verdadeiro e misericordioso. Ele te ama. Ele quer que você vai morar no céu. Ele quer que todos nós viemos morar no céu. Então, querido, é tempo de voltar para o Senhor. Olha em sua volta tudo que está acontecendo. Você acha que isso aí é mera coincidência? Não, querido. Isso é final dos tempos. Isso é a profecia se cumprindo. Jesus está voltando a qualquer hora, a qualquer momento. A igreja do Senhor vai ser arrebatada. Nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. E aí vai começar aqui na terra o período da grande tribulação. 7 anos, querido, de sofrimento. 7 anos de tormento para aqueles que não subiram. E não vai ser fácil, querido. Você vai ter que salvar sua vida com o seu próprio sangue. Não, se você não aceitar Jesus hoje, e o Senhor vier, e a porta da graça se fechar, na grande tribulação, querido, você vai ter que ser salvo com o seu próprio sangue. Hoje, talvez você está desprezando o sangue de Jesus na cruz do Calvário, mas na grande tribulação, para ser salvo, você vai ter que pagar com o seu próprio sangue. Lembre-se disso, pense nisso e volte-se para o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor venha resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor venha te dar a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E o Senhor venha te salvar. Amém, querido? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Amém? Glória a Deus.